na idade de vocês, olha, não sei se tem alguém tão magro quanto eu, era seco, bicho. Eu fiz anos de musculação, cara, em proteína pra poder ficar assim. Não é pra ficar bombado, é pra ficar normal. Loucura, né, cara? Loucura. Agora, outra coisa que me acontecia. Nos primeiros 4 anos de musculação, me mentiam. Falavam uma coisa errada, me mentiam. Doutor, eu fiz doutorado no Japão. Errava e me mentia. Aí um dia revoltado eu fui para a biblioteca da UFSC, peguei um livro, li o livro e vi, puta que pariu, eu estava me mentindo nesses últimos 4 anos. Comecei a fazer o que o livro mandava. Porra, ganhei massa muscular como se fosse um cara que ganhasse massa muscular fácil. Tinha gente que, porra, tá tomando hormônio? Eu não, cara, eu tô comendo proteína, fazendo musculação e dormindo. E ó, qualquer livro, digita no Google hipertrofia, pronto, qualquer livro, tá entendendo? Não acredita no teu instrutor se estiver falando diferente do livro, acredita no livro. Porque o instrutor ele vai pegar um cara raquítico como eu e vai jogar na esteira, 40 minutos de aquecimento. É retardado mental, esquece, tá bom? Procura outro cara, Ô galera, olha só, o negócio é o seguinte, como eu estava discutindo, por que está falando de energia? Porque eu estava mostrando para vocês que o conceito de energia é muito mais fundamental na nossa vida do que o conceito de força. E campo elétrico trabalha com força. Se eu quiser trabalhar com energia, eu vou precisar de um novo conceito físico. Isso. Antes de falar do potencial, vou pensar o seguinte, uma carga positiva e uma carga negativa. Desliga o campo gravitacional da Terra, não tem atração então. Estou segurando. Se está parada, qual é a energia cinética? 0. Soltei os opostos. Se atrai, puf, ela bate na minha mão com uma certa velocidade. Antes não tinha energia cinética, passou a ter, ganhou energia. Da onde veio essa energia? Da atração elétrica, da força elétrica, não é? Se eu quiser calcular o trabalho da força elétrica, é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Mas essa força é do tipo elétrica, lei de Coulomb, K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado, vezes a distância entre as cargas. Já que a força era atrativa e o deslocamento foi para lá, o ângulo é 0 e o cosseno de 0, 1. Corta a distância de cima com a distância de baixo. Eu fiz essa dedução simplória só para poder justificar por que energia potencial elétrica não tem 1 ao quadrado, enquanto força elétrica tem 1 ao quadrado. Porque ficaria meio esquisito, né? Ó, galera, o negócio é o seguinte: força é 1 ao quadrado, energia não tem 1 ao quadrado. Por quê, professor? O porquê tem a ver com a definição de trabalho, que é a definição, de certa forma, de energia, né? A ideia de energia começou a surgir com a ideia de trabalho, lá por 1600 e pouco. Agora, cuidado, tá? Se tu vai pegar um texto de 1600 e pouco, o cara vai falar energia, não entenda como a energia que nós entendemos hoje. Energia naquela época ainda era uma coisa meio nebulosa, a galera não sabia o que era energia. Aliás, até hoje energia é algo bizarro, né? Não é, cara? Certo? Tá ligado? Agora olha só. Isso aqui não é o suficiente. Eu quero poder fazer um teste parecido com o teste do campo elétrico, pegar uma carga fixa e estudar o ponto G. Eu quero descobrir quanto de energia uma partícula adquire estando a uma certa distância dessa carga fixa. Isso tudo começou indo para o laboratório mais uma vez. Só que medir a energia de uma partícula não é fácil. Não adianta pegar o dinamômetro. Tu vai ter que largar a partícula num certo lugar, fazer ela bater na placa de gelatina, lembra? Penetrar na placa de gelatina, vai ter que medir a força e a distância na placa de gelatina para aí calcular a energia. É um inferno. Aqui não. Aqui nós vamos usar máquinas miraculosas que dizem tudo pra gente. Então, ó, eu vou pegar a carga de teste e uma máquina especial vai me dizer a energia potencial elétrica. Usei 2 coulombs, a energia foi 100 joules. Usei 4 coulombs, 200 joules. Ficou claro que dobrando a carga de teste dobrava a energia disponível, tal e qual ocorria no campo elétrico. Aí então a definição que nós vamos precisar agora é a definição de potencial elétrico. O que é um potencial elétrico? É tu pegar a energia potencial elétrica e dividir pela carga.
independentemente de qual teste eu usar, 100 joules dividido por 2 coulombs, 50 joules por coulomb. O que significa dizer que o potencial elétrico ali é 50 joules por coulomb? Cada coulomb? Meio coulomb. 25 joules, tudo bem? Por isso que é uma ideia bacana essa. Só de conhecer a definição de potencial elétrico, a gente mata um monte de ideia. Qual é o nome no dia a dia para joules por coulomb? Volts. O que significa dizer que na tomada tem 220 volts? Cada coulomb que atravessar a tomada de um polo para o outro vai receber 220 joules de energia. O problema é a velocidade com que os coulombs passam ali, né? Isso, parabéns. Mas, por exemplo, assim, ó, 10 amperes. 10 amperes não é um absurdo. E 10 amperes são 10 coulombs por segundo. Então, tu vê 10 coulombs acumulados num corpo é assassino. Agora, 10 coulombs atravessando um fio por segundo é tranquilo. O problema é a carga parada, a carga fluindo não é exatamente. Eu pergunto a vocês, e uma tomada de 110 volts? 110 joules a cada coulomb que atravessa a tomada. E se eu tiver um aparelho de 2000 watts, ele tem a chavezinha 110, 220. O que são 2000 watts de potência? Que ele consegue fornecer 2000 joules a cada segundo. Seja na tomada 220, seja na tomada, só basta eu mudar o inversorzinho ali, né, a chavezinha. Então, peraí, o que eu posso concluir de um aparelho de 2000 watts, por exemplo, quando comparado ele ligado a 220 volts e ele ligado a 110 volts? A energia que ele gasta, no final das contas, é a mesma com o passar do tempo. Mas como pode isso? Eu acabei de afirmar que 110 volts são 110 joules por coulomb e 220 volts é 220 joules por coulomb. Quando está 220 tem um resistor a mais? Quando é 220, a corrente que passa pelo cara, pode ser interpretada dessa maneira, é menor. Quando é 110 volts, a energia para cada coulomb é menor, mas aí vai ter que passar mais coulombs. Ou seja, o mesmo aparelho com a mesma potência, ligado em 220, passa uma corrente menor do que ligado em 110. Ou seja, na tomada 110, tu tem menos energia disponível, mas aí a corrente que tu usa é maior para compensar. Só isso. Poderias pensar em P igual a V vezes I, né? Aumentando o V, diminui o I, certo? Ou seja, a tomada 110 volts, ela tem a vantagem de ter menos energia disponível ali, então o choque vai ser menos mortal. Porém, se tu for usar um aparelho, tu vai ter que passar mais corrente pelo fio, o fio vai ter que ser mais grosso, né? Pode dar mais efeito Joule, então tem os seus prós e contras. Muito bem. Galerinha, tem um problema essa fórmula. Se eu quiser usar essa fórmula, eu tenho que fazer um experimento. Será que não tem uma fórmula teórica para calcular potencial elétrico? Basta eu pegar a definição de energia potencial elétrica e substituir ali, ó. Vai cortar a carga de cima com carga de baixo. Qual é a forma de calcular potencial elétrico? K vezes Q. Bem parecido com a fórmula do campo, ó. Mais uma vez, o que difere uma da outra? O A ao quadrado. E não se esqueçam, força é uma grandeza vetorial, campo elétrico que vem de força é vetorial. Energia é uma grandeza escalar, potencial que tem a ver com energia, por sua vez, também é escalar. Agora atenção, se eu tenho vários campos elétricos e quero achar o resultante, eu faço a soma vetorial. Se eu tenho vários potenciais elétricos gerados por várias cargas, para achar o potencial elétrico resultante, basta fazer a soma algébrica. Basta somar positivo, diminuir o negativo e pronto. Não precisa de fazer seta. Por isso que a pergunta é, calcule o potencial resultante. É mais fácil do que calcule o campo elétrico resultante, porque vai envolver vetores. Certo? Mais formulazinhas revisadas. Fala, meu querido. Tem uma de que era V ao quadrado sobre R. Como? V ao quadrado sobre R para potencial de também. Ó, se tu me fala V ao quadrado sobre R, me vem duas coisas na cabeça. A aceleração centrípeta do movimento circular uniforme, certo? Não tem nada a ver. E já que potência é V vezes I e V igual a R vezes I, se eu isolo o I, que é V sobre R, substitui aqui, potência fica V ao quadrado sobre R, onde V é o potencial e R é a resistência.
Cara, que perigo, né, cara? Duas fórmulas tão parecidas, tão distintas, né? Certo? Foi de igual. Eles usam em alguns lugares eles usam a UFSC usa V. Em alguns livros eles falam o seguinte, ó, U é uma voltagem em um ponto específico e V é uma DDP, uma diferença de potencial. Porém não existe potencial único sem uma referência. Por isso que chamar U de potencial num ponto e V de DDP é tubaquice, é o cara que não entende física que faz isso. Porque todo potencial é uma diferença de potencial. E se não tiver um zero, professor, no infinito é que é um zero. Certo? Galerinha, arrisquem exercícios para a gente poder tirar dúvida no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.